E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aqui. Agora fica mais difícil saber até como é que se cumprimenta, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, nossa primeira aulinha aqui, a ideia é a gente tanto rever quanto, para quem está vendo a primeira vez aqui, entender os conceitos principais relacionados à inteligência artificial, que é a nossa disciplina aqui nesse semestre, né? Sistemas inteligentes ou inteligência artificial, dependendo do curso. Então, a gente começa a nossa conversa aqui olhando para essa palavrinha aqui, inteligência. Né? Então, antes da gente começar a pensar do que se refere o que é uma inteligência artificial, a gente primeiro precisa considerar o que é uma inteligência, né? O que é ser inteligente. Então, nas minhas aulas presenciais, que é o que eu estou mais acostumado, aliás, já me perdoem aqui se eu errar alguma coisa aqui, né? Porque se eu me atrapalhar, é uma das minhas primeiras gravações aqui com uma mesa digitalizadora. Vocês viram que chiqueza, né? Que tá o negócio aqui. Então, bom, primeiramente aqui nas minhas aulas presenciais, né? Então eu estou acostumado a perguntar o seguinte para vocês aí. Então, pensem lá. Pensem numa pessoa que vocês considerem que é muito inteligente. Tá? Imaginem ela. Aí agora pense assim, pô, o que faz essa pessoa ser inteligente? Por que ela é inteligente? Né? Que características que ela tem? Então, nas minhas aulas eu sempre começo com essa pergunta. E aí, as principais respostas que eu tenho, né, como essa disciplina aqui, eu estou acostumado a ministrar para computação e sistemas de informação, então é interessante que essa primeira visão ela vem mais das ciências exatas. Né? Então, uma das primeiras respostas que quase toda a turma fala é a seguinte: bom, uma pessoa inteligente é uma pessoa que é capaz de resolver problemas, ou ela tem a capacidade de resolução de problemas. Ela tem algum conhecimento e ela vai lá e utiliza esse conhecimento para resolução de problemas. Aí entra problemas de matemática, problemas de programação, de qualquer outra espécie. É uma outra habilidade, uma outra capacidade que quase todo mundo, quase toda turma, sempre alguém comenta, é a capacidade de tomada de decisão. Tá? Tomada de decisão. Também é outra que até tem uma certa relação aqui, né? Resolução de problemas, tomada de decisão. No final das contas, sei lá, quase tudo pode ser uma decisão, né? Qual o caminho que eu vou tomar para resolver um problema. Então essa parte de tomada de decisão acaba que aparece quase sempre nas nossas conversas, assim. Um outro aspecto que quase sempre vem também é a capacidade de raciocínio rápido. Então, o que em geral vocês comentam aqui sobre raciocínio rápido? A questão assim de eu conseguir fazer uma pergunta e a pessoa vai lá e responde rapidamente, né? Que é em geral o que eu gosto muito de fazer em aula, que é perguntar para vocês para verificar o que vocês estão aprendendo. Então, em geral, se a pessoa tem raciocínio rápido, ela consegue responder rápido ou tomar uma decisão rápida, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o raciocínio rápido também é uma característica de pessoas inteligentes, segundo os meus alunos de computação e sistemas. Uma outra resposta bem comum também é a questão de conhecimento. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que, nas palavras de vocês, uma pessoa que sabe muito. Então, ela detém muito conhecimento sobre determinado assunto. Agora, é claro que como é que a gente avalia essa questão é algo que está na raiz disso que a gente está conversando agora, que é a questão. Opa, deixa eu trocar de cor aqui da minha caneta, aqui, que é a questão da subjetividade dessa palavrinha aqui. Então, como inteligência é um conceito subjetivo, cada um tem uma visão, o mesmo acontece na inteligência artificial. A gente tem N possibilidades aqui do que considerar inteligente e qual vai ser o sistema artificial que eu vou implementar. Então, se para mim inteligente é alguém que raciocine rápido, se eu fazer uma inteligência artificial, ela vai demonstrar só essa habilidade aqui de raciocínio rápido. Só que a gente sabe, né, que
nessa disciplina de inteligência artificial acaba que entram vários conceitos. Então isso aqui é só para a gente exemplificar e começar a conversar. São os principais que nós das exatas mais pensamos. Né? Mas se a gente pensar assim, sei lá, vamos olhar para uma outra área, música, artes. Né? O que será que é a pessoa ser inteligente se ela trabalha com música? Ou se ela pinta um quadro, se ela compõe uma música? Mozart. Pô, Mozart é um compositor dos mais famosos. Né? Então, tipo, será que o Mozart não é inteligente? De repente o Mozart aqui, ele talvez não conseguisse resolver muitos problemas, ou ele podia demorar para tomar as decisões dele, de repente ele podia compor uma música em um ano. Vai saber se o Mozart tinha raciocínio rápido ou se ele sabia muito sobre algum assunto. Então, de repente, aqui, dependendo do prisma que a gente olhar, então se a gente olhar para uma outra área, por exemplo, artes, né, então a gente pode considerar aqui que alguém inteligente é alguém que tem criatividade, tá? Criatividade. Então, vocês devem ter escutado aqui, talvez ou não, a minha cachorrinha latindo, faz parte do home office. Então, é a capacidade de criatividade. A pessoa criar coisas do zero ou a partir da sua experiência. Então, outras capacidades que acaba entrando aqui, por exemplo, analogia. Né? A capacidade de uma pessoa, sei lá, conseguir escrever um quadrinho, né? Ou ela escreveu uma charge que sempre tem no jornal, ou fazer um meme, alguma coisa assim. Então é algo extremamente criativo e que está relacionado aqui à capacidade de lá, fazer analogias, que também é uma outra habilidade humana aqui, que é a capacidade associativa, de fazer associações livres. Né? Então o cérebro humano é muito bom para fazer diferentes associações dos mais diversos tipos. Né? Então a gente sai para ir no supermercado, aí no meio do caminho já está pensando numa árvore, está pensando em carro, né? Eu quero mudar de carro, né? Mas para mudar de carro tem que trabalhar, então a gente vai desenvolvendo uma rede de associações enorme que está super associada a essa parte aqui de criatividade, analogia, enfim. Então notem que dependendo do prisma por onde a gente olhar essa ideia de inteligência, a gente vai ter possibilidades diferentes aqui para trabalhar. Legal? Uma outra que a gente, sei lá, às vezes demora para se dar conta, né, que quando eu faço essa pergunta, vocês já são adultos, né? Mas então pensem no seguinte, e se eu fizesse essa pergunta para vocês e pensar assim, pensem aí quem tem irmão ou neto, um sobrinho que seja uma criança, né? Então o que uma criança ela consegue fazer muito bem e que até nós adultos, em geral, a gente se atrapalha. Né? Então, eu tive a experiência aqui com a minha cachorrinha, ela tem 3 anos de idade agora, mas a gente teve que educá-la. Então, esse processo de educação aqui é a forma com que alguma coisa, né, no meu caso aqui eu não tenho criança, não tenho filho ainda, então eu posso dizer da minha cachorrinha, é a forma com que a minha cachorrinha aprendeu os comandos, aprendeu como se comportar, aprendeu onde ela tem que fazer xixi dentro de casa e assim por diante. Então, o aspecto de aprendizagem, ele também está diretamente relacionado aqui à inteligência. Só que seria quase um outro tipo de inteligência, né? Porque a gente não está falando aqui em resolver alguma coisa, demonstrar conhecimento, não, é minha capacidade de aprender. Né? Eu posso aprender a ser criativo, posso aprender a ter raciocínio rápido, então é uma outra, quase que uma outra habilidade associada com um comportamento inteligente, né? Algo que é inteligente. E aí, só para colocar mais um elemento nessa conversa aqui, a gente pode pensar no seguinte, então aqui eu falei um pouquinho meio que da visão das exatas aqui em cima, uma visão um pouquinho diferente de artes, e a gente também podia olhar, e se eu fizesse essa pergunta é o seguinte, para uma turma da biologia, né, o que uma turma da biologia ia considerar que é inteligência, né, para os biólogos? Então, não sou da biologia, né, então se tiver algum biólogo assistindo a aula aqui,
me perdoe pelos conceitos, ou pode dar alguns comentários aí para melhorar, mas de repente se a gente pensar assim, o que é uma espécie inteligente? É uma outra perspectiva. Pô, uma espécie inteligente é uma espécie que se adaptou, né? A gente está olhando para uma baratinha, de repente. Uma barata é um exemplo excelente de adaptação de sobrevivência. Então aqui a gente pode ter até uma outra questão que é considerar a capacidade de evolução, capacidade evolutiva da espécie. Então a gente tem uma visão mais diferente ainda do que é inteligência, do que é um comportamento inteligente. Então, de repente, a espécie se adaptar ao seu ambiente, né? Que é a teoria da evolução básica lá do Darwin. A espécie se adaptar ao ambiente e ela ser analisada ao longo de milhões de anos é uma visão também completamente diferente do que é inteligência. E aí tudo isso aqui, pessoal, opa, cadê meu mouse aqui? Então tudo isso aqui são aspectos que estão relacionados à inteligência e coisas que são estudadas em inteligência artificial. Legal? Então, só fazer um paralelo agora com isso aqui que são meio que capacidades humanas, né? Ou não só humanas, que a gente falou aqui, pode ser de qualquer espécie, evolução, aprendizagem, ou tem um outro exemplo aqui na biologia que eu até estava esquecendo, que é a possibilidade da gente simular comportamentos emergentes. Né? Então, se a gente pensar lá uma colônia de formigas, né? Olha que interessante, numa colônia de formigas, a gente tem uma formiguinha, que é algo bem simples, né? Tem um comportamento muito simples. Para quem aí é da computação ou de sistemas, pode fazer uma analogia, uma formiga é um autômato, né? Então não se preocupem, nessa disciplina a gente não vai trabalhar com linguagens formais, eu sei que é o trauma de muitos, mas uma formiga ela é um autômato finito, determinístico, né? Dos mais simples, ela simplesmente lança feromônio e tem a percepção de onde tem comida e vai a partir daí. Então notem que de uma formiguinha bem simples, a gente tem um comportamento super complexo, que é o funcionamento de uma colônia. Né? Claro que tem onde está a colônia, tem a, sei lá, formiga mãe, rainha, qualquer coisa assim, mas de uma unidade simples surge um comportamento ali em termos de sociedade. Né? Então que a gente acaba tendo que considerar também aspectos de comunicação, aspectos de cooperação, dentre outros. Então, que também determinam aqui um comportamento inteligente. Legal? Então, vamos pensar no seguinte aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Então, notem essa questão aqui que é bem importante de subjetividade. Então, dependendo da nossa experiência, da nossa área, a gente vai considerar inteligente uma coisa ou outra. Tá? Então, a gente não pode se limitar ao nosso conceito de inteligência artificial. Então, o nosso conceito de inteligente. Então, aqui acaba que tem várias disputas e a gente vai ver aqui nessa aula de hoje uns 8, se não me engano, 8 conceitos sobre o que é inteligência artificial, porque cada pesquisador acaba que tem a sua própria visão, tá? Então, fazendo aqui um paralelo com o que a gente vai ver na disciplina, essa ideia de resolução de problemas aqui vai ser uma das nossas primeiras aulas. Então, depois dessa aula de hoje aqui, primeiro tema que a gente vai estudar são os métodos de busca. Então, a gente tem os métodos de busca cega, busca heurística, busca adversária, que veio muito inspirado aqui nessa parte de resolução de problemas. Tá? Depois da parte de busca, a gente vai trabalhar essa abordagem aqui, de conhecimento. Então, se vocês são das exatas, aí vocês vão lembrar, lá na aula de banco de dados, se eu não me engano, que a gente tem uma diferença entre o que é um dado, o que é uma informação e o que é conhecimento. Então, em inteligência artificial, a gente está preocupado em formas de representar e utilizar conhecimento, não só informações. Então, o nosso segundo tema da disciplina aqui são as representações de conhecimento. E aí aqui é interessante a gente olhar, porque quando a gente fala em conhecimento, a gente pensa coisas que eu sei, né? Mas na representação a gente considera também as coisas que eu não sei.
né? Ou seja, o conhecimento que é incerto, representações de incerteza, representações de probabilidade. Como é que eu represento algo que eu não sei, ou algo que eu desconheço? Então, eu tenho o conhecimento certo, tenho o conhecimento incerto aqui. Mas o que a gente vai ver. Tomada de decisão. A tomada de decisão também é um tipo de representação de conhecimento que a gente costuma estudar aqui com a abordagem de agentes. Então, as abordagens de agentes acabam que dão uma abstração bem maior, né, um poder de abstração bem maior, e a gente consegue representar com agentes, além de ser uma forma aqui, né, ou uma abordagem para representar a tomada de decisão, os agentes também a gente consegue representar aqui essa parte de comunicação, cooperação e sociedade. Então, uma ferramenta bem robusta, assim. Aí, depois aqui da parte de agentes, né, a gente vai trabalhar com mais detalhamento nessa questão aqui de incerteza. Então, são abordagens de conhecimento incerto. Aqui, a gente vai ver duas. As redes bayesianas e os conjuntos difusos. Aí depois, está faltando espaço, já estou me sentindo como se eu estivesse em sala de aula aqui, tendo que rabiscar em tudo quanto é canto. Depois da parte de incerteza aqui, a gente vê as abordagens evolutivas, através dos algoritmos genéticos. E, por último, mas não menos importante, a gente vê a parte de aprendizagem, né, que seria o nosso sexto tópico, que aí, aqui já em algoritmos genéticos, já entra um pouquinho de aprendizagem, mas a gente vai ver mais a fundo, né, os algoritmos clássicos com as redes neurais artificiais. Ok? Bom, então tudo isso, pessoal, só para a gente entrar na questão do que é inteligência. Para aí agora, vamos só dar uma olhadinha aqui em umas definições bem clássicas do que é inteligência artificial. Deixa eu colocar aqui no nosso PowerPoint. Aí. Bom, então aqui, se a gente der uma olhadinha nessas definições aí, vou fazer uma pausa dramática. Então, na minha pausa dramática aqui, peço que vocês façam o seguinte. Quero que vocês leiam essas definições aqui de cima, tá? Primeiro essa, vocês vejam... Opa, já estou avacalhando aqui nas... Como é que se usa isso aqui? Bom, enfim. Vocês vão ler essas definições aqui, da parte roxa, e essas aqui da nossa área, que está cinza. E aí a minha pausa dramática, que é algo que eu perguntaria se essa aula fosse presencial, é o seguinte. O que essas... Deixa eu trocar aqui. O que essas... Aqui, volta para cá. Aí, laser pointer. Aí, aqui. Que moderninho. O que essas definições aqui de cima, o que elas têm em comum? E o que elas têm de diferente dessas definições aqui de baixo? Então eu já separei para vocês aqui dois grandes conjuntos de definições de IA. Agora eu quero que vocês façam um exercício aí de ver o que essas definições de baixo têm em comum, o que essas de cima aqui elas têm em comum. Tá? Então pausa dramática para vocês pensarem nisso. Beleza? Então estou assumindo que vocês pausaram o vídeo, estão refletindo sobre a minha pergunta, e aí agora vocês despausaram. Então agora que vocês despausaram, vamos conversar um pouquinho aqui. Essas definições de cima, se a gente der uma olhadinha nelas, a gente vai ver o seguinte, ó, estudo de faculdades mentais, através de modelos computacionais, intenção de fazer com que computadores pensem, automação de atividades associadas ao pensamento humano. Então, essas aqui de cima, elas têm um nível de abstração mais alto, né? Então, elas estão se referindo a gente tentar entender como é que funciona o pensamento humano, como é que a gente raciocina, né? Como é que, olhem só, o estudo de computações que possibilitem perceber, raciocinar e agir. Então, vocês vejam que é muito amplo aqui, né? Estudo de faculdades mentais. O que é uma faculdade mental? Tudo aquilo que a gente conversou antes sobre inteligência entra como sendo uma faculdade mental. Então, uma área que essas definições aqui, elas consideram inteligência artificial como sendo algo
para pesquisar, né? Algo que eu quero buscar, que eu quero entender. Eu quero entender como funciona a inteligência para aí depois tentar implementar ela aqui, ó, através de modelos computacionais. O primeiro quero entender como funciona a inteligência para aí fazer com que máquinas ou que computadores pensem. Legal? Então esse conjunto de definições aqui está mais associado a isso, a um entendimento do que é inteligência. Então a gente não está muito interessado aqui em ter realmente programas que resolvam coisas, diferente do conjunto de definições aqui de baixo. Então, se a gente olhar para cá, primeira questão aqui, preocupada com a automação do comportamento inteligente. Então notem que essa definição aqui não está se preocupando em estudar nem entender nada, a gente quer automatizar comportamento inteligente. Essa outra aqui, explicar e simular. Simular, essa palavrinha é importante. Simular comportamento inteligente. Ou aqui, arte de criar máquinas que desempenhem funções que necessitam de inteligência quando realizadas por seres humanos. Então vocês vejam que essa definição aqui do Kurzweil, ela já associa direto o que é uma inteligência artificial com aquilo que a gente considera inteligente no ser humano. Então, de repente, se um ser humano joga bem xadrez, ou se ele joga futebol, show, isso aí já é inteligente. Então, se eu fizer alguma máquina, não importa como que eu implementar ela, posso fazer ela estilo lá em programação 1, sabe? Um for e um monte de ifs lá dentro. Se essa maquinazinha muito simples, ela conseguir dar uma resposta parecida com a de um ser humano, ela é inteligente, de acordo com essa definição aqui. Tá? Então, essa definição aqui do Rich e do Knight também é bem parecida com essa. Então, olhem só. Fazer com que computadores façam coisas que atualmente as pessoas são melhores. Então, aqui, se a gente se recordar, deixa eu voltar aqui no slide, é o exemplo clássico de inteligência artificial lá um pouquinho das antigas, né, que foi o Deep Junior, computador da IBM, que ganhou do Garry Kasparov no xadrez. Então, essa iniciativa da IBM aqui, depois chegou no IBM Watson, né, que é um sistema de IA genérico muito famoso hoje em dia. Mas então notem que o que a IBM faz aqui, ela não está preocupada em entender o comportamento inteligente, ela está preocupada em fazer algo melhor do que um ser humano, ganhar de um ser humano. Então essa é uma outra forma da gente entender inteligência artificial. Tá? Vamos voltar aqui para os nossos rascunhos. Então, se a gente voltar aqui, pessoal, todas essas definições aqui de IA, cadê meu mouse? Aqui. Tá? Então a gente chega em duas grandes formas de observar a IA. Tá? A gente tem aqui de um lado a inteligência artificial forte e no outro prisma a inteligência artificial fraca. Tá? Mas essa questão de forte e fraca aqui é simplesmente para a gente conseguir distinguir duas áreas da IA. Não quer dizer que a forte, por ser forte, né, bombadinha, ela é melhor do que a fraca. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que a maior parte das aplicações que a gente tem hoje de IA são aqui de inteligência artificial fraca, legal? Então, aquelas definições que a gente viu do grupo de cima, que elas buscam o entendimento do que é inteligência, ou a gente quer saber aqui como é que funciona um comportamento inteligente, então estou preocupado com entendimento, é uma visão de IA forte. Já uma palavrinha aqui que resume bastante a IA fraca, eu não quero saber de entendimento, eu quero saber de simular comportamento inteligente. Então eu quero saber de aplicação, eu quero saber mais ou menos de resultado. Então, uma visão mais de gerência de projetos, né? Aqui eu tenho que ter do lado de cá, eu tenho que ter algum entregável. E aqui o meu entregável ele vai ser em função, de repente, de teorias. Então aqui eu quero desenvolver uma nova teoria, eu quero, sei lá. Por isso que a inteligência artificial ela é muito multidisciplinar e interessante por causa disso. Então vocês vejam que, na perspectiva de IA forte aqui, para a gente evoluir essa área,
gente precisa montar teorias. Então aqui acaba que a inteligência artificial pega emprestado muito conhecimento de neurociências, de biologia, psicologia, filosofia, então das mais diferentes áreas. Né? Por quê? Porque a gente quer entender o que é inteligência artificial. E a gente tem, por outro lado, uma área que quer simular uma inteligência, independente da forma. Então a gente pode pensar lá, bom, se eu tiver um super cluster da Amazon e do Google, eu posso e tenho dinheiro infinito, eu contrato o cluster da Amazon e da Google, né, o AWS e o Google, contrato os dois e faço um programinha em força bruta para ganhar no xadrez. Estou usando só poder de processamento, mas eu não estou usando nada de técnica de IA avançada, nem aprendizagem, nem nada disso. Mas estou simulando aqui um comportamento inteligente. Bacana? Então aqui a gente tem duas distinções aqui do que é inteligência artificial, especialmente quanto ao um paradigma quanto ao propósito, né? Então aqui a gente pode olhar quanto ao propósito, ou seja, eu estou desenvolvendo uma IA para entender ou para simular. Né? Então quanto ao propósito aqui, ou meio que o paradigma. A gente pode também olhar para a inteligência artificial sobre a forma como a gente vai representar o conhecimento ou sobre a forma como a gente vai fazer para implementar essa inteligência artificial aqui. Então, as duas grandes formas, né, são as formas aqui que a gente tem a simbólica, e a gente tem a IA conexionista. Simbólica e conexionista. Bom, o que difere uma da outra? A forma de implementação ou de representação do conhecimento aqui. Então aqui a gente tem até uma relação com um pouco da história da inteligência artificial. Então lá nos primórdios, o que acontecia? A gente tinha, ali na década de 50, se não me engano, 1950, 1960, a gente tinha o comecinho dos computadores. Né? Então o que a gente conseguia fazer essencialmente era o processamento de símbolos. Né? Então os computadores eram e são até hoje máquinas de processamento de símbolos. Então a IA simbólica, ela considera que o nosso conhecimento são símbolos. Né? Então um jeito mais trivial de uma representação de conhecimento, entre aspas, né, que não chega a ser bem conhecimento ainda, é a gente montar lá algum programinha de computador qualquer, né, algum algoritmo aqui. Ele é montado através de símbolos, né? If, for, while e tudo isso vai ser convertido depois em zeros e uns, né? Mas a gente tem lá num conjunto de ifs e um while, a gente tem um conhecimento nosso, né, de programação que foi meio que traduzido em símbolos para depois alguém utilizar de alguma forma. Né? Então, o conhecimento simbólico ele é representado através de símbolos. Né? E é claro que isso aqui seria uma versão quase que nem é conhecimento mesmo, mas depois a gente tem as abordagens baseadas em lógica, que são as mais tradicionais. Né? Daqui a gente tem a lógica de primeira ordem, tem a lógica de predicados, que é mais simples, tem a lógica proposicional, lógicas multimodais e assim por diante. Então tenta representar o conhecimento sempre usando símbolos aqui, e aí é óbvio que se a gente vai usar lógica, né, a gente tem a ideia dos raciocínios, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo e assim por diante, né, mas tudo com base em símbolos. Aí, por isso que eu disse que essas definições é que elas têm quase um cunho histórico, porque chegou um momento, ali na década de mais 60 ou 70, por aí, que alguns pesquisadores começaram a olhar e pensaram no seguinte, não, mas peraí, computador processa símbolos, joia, legal, joinha, né? Mas se a gente notar o que um ser humano faz, peraí, o cérebro humano, a gente tem símbolos aqui dentro do cérebro humano?
Não, pô, dentro do cérebro humano a gente tem conexões neurais. Tá, e o que é uma conexão neural? A gente simplesmente está passando ou não está passando energia, impulso elétrico. Então, a partir daí, o pessoal começou a olhar assim, não, mas se o nosso cérebro ele é formado de impulsos elétricos, né, ele transmite impulsos elétricos, por que uma inteligência artificial vai ser formada por símbolos? Né? Os símbolos vêm de linguagem, vêm de outras coisas. Então, as abordagens conexionistas aqui, elas fazem meio que elas são meio que a antítese, né? Então, uma aqui, ela não conversa uma com a outra, que é a simbólica e a conexionista, porque a conexionista, ela abandona completamente a noção de símbolos e ela olha para um nível mais baixo. Ela está olhando aqui para um nível de realmente cerebral aqui. Como é que as informações são representadas no cérebro? Como se a gente baixasse o nível, né? Estou lá no nível assembly humano. Então aqui vem o nome, né, conexionista, que vem das conexões dos neurônios. A gente tem, vocês sabem, né, uma conexão, a quantidade de neurônios é gigantesca, na ordem dos bilhões, e a ordem das conexões é maior ainda mais se a gente olhar para a espinha e todas as conexões que tem no corpo humano. Então a abordagem conexionista é o oposto da simbólica, tem representações completamente diferentes aqui, distintas. Legal? Então, em IA, a gente tem o seguinte, né, recapitulando rapidinho aqui, IA forte, IA fraca, quanto ao propósito da minha inteligência, para que eu estou fazendo ela, e a gente também tem uma outra organização quanto à forma que eu vou implementar. Se eu vou usar símbolos ou se eu vou usar uma abordagem conexionista. Então, com símbolos ou sem símbolos. Então, a gente tem meio que essas duas grandes áreas aqui, tá? E aí, eu vou deixar para vocês pensarem aí para a próxima aula, depois eu vou colocar a atividade ali no Moodle, pensar no seguinte, exemplos. O que eu tenho de exemplos aqui se a gente pensar no seguinte quadrinho, tá? Vamos olhar assim, eu tenho aqui IA forte, eu tenho aqui IA fraca, a gente pode colocar aqui a simbólica e aqui a conexionista. Beleza? Então aqui a gente consegue formar uma tabelinha. Então, quero que vocês pensem aí o que eu posso colocar de exemplos em cada uma dessas caixinhas. Legal? O que eu tenho exemplo de uma abordagem conexionista para desenvolver uma inteligência artificial forte? O que eu tenho de exemplo de uma abordagem simbólica para construir uma inteligência artificial fraca? Legal? Perguntinha boa aí para vocês pesquisarem e testarem as habilidades de Wikipedia e de Google de vocês. Tá certo? Mas depois eu vou colocar o enunciado com calma ali no Moodle pra gente. Então, pessoal, já pra gente chegar aqui na parte final da nossa aula, então a gente já conversou sobre os conceitos de inteligência, né? Desculpem, o que compõe um raciocínio inteligente, a gente veio aqui para o que é a IA forte, o que é a IA fraca, o que é a IA simbólica, a IA conexionista. E aí, para fechar, a gente tem dois aspectos bem importantes aqui da inteligência artificial, que são também históricos, né? Que é o seguinte, como que eu vou verificar que um computador ele é inteligente? Então, quem respondeu essa pergunta a primeira vez, né, ou melhor, quem deu uma tentativa de resposta aqui, foi através do teste de Turing. Então, o teste de Turing, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dele lá na disciplina de teoria da computação, tá? Ou até nas disciplinas bem introdutórias de ciência da computação. Então, a ideia do teste de Turing é a seguinte, eu tenho aqui um programa de computador e eu tenho aqui um ser humano. E aí a ideia é colocar esses dois, o computador e o ser humano, para conversar. Então eles vão ficar conversando aqui, né? Estão conversando sobre assuntos gerais e quaisquer. Então, olá, bom dia, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Choveu por aqui, como é que tá o clima aí? Aqui tá tranquilo, mas tem pandemia, né? E assim por diante. Então, é aquela ideia clássica, né, da gente ter um
chatbot do lado de cá, tá? Então tem um chatbot aqui. E aí o teste de Turing é o seguinte, a gente tem um juiz aqui, que é um juiz, é um ser humano mesmo, e aí se esse juiz, ele está só observando o chat entre os dois caras aqui, mas ele não sabe quem é quem. Então, se o juiz não souber quem é o ser humano, não souber distinguir, né, o ser humano do computador, significa que esse computadorzinho aqui, ele passou no teste de Turing. Então, ele, de acordo com o teste de Turing, representa o conhecimento, né? Então, ele é inteligente, nesse caso aqui. Palmas para ele. Então, o teste de Turing acaba que é uma competição que tem até os dias de hoje, mas lá na época que ele foi criado, notem que a gente não tinha internet, a gente não tinha os recursos computacionais que a gente tem hoje. Então, para conseguir fazer isso, para passar no teste de Turing, era necessário um computador capaz de raciocinar sobre o nosso senso comum. Então, para ele, eu precisaria de um computador aqui que conseguisse entender que água molha, ou que fogo queima, sabe? Ou que chuva tem umidade e que na umidade eu suo mais. Então, a gente sabe que daria para colocar isso num conjunto de regras, né? Num conjunto de regras if, then, else. Mas são tantas regrinhas que simplesmente não tem como representar tudo isso, né? A gente não tem como fazer essa tradução do que a gente foi aprendendo no dia a dia e depois colocar aqui como um conjunto de regras if, then, else. Então esse era o desafio aqui da época, né? Então conseguir representar o senso comum aqui e colocar isso dentro de um computador que aí ele seria considerado inteligente. Legal? Mas essa era uma visão. Então vocês vejam tudo que a gente conversou lá no começo da aula de hoje, né, sobre definições do que é ser inteligente desse lado aqui e a ideia da IA forte versus a ideia da IA fraca. Então pensem aí, pô, será que esse teste de Turing ele está relacionado a uma IA forte ou ele está relacionado a uma IA fraca? Será que o teste de Turing realmente detecta se um computador é inteligente? Então, pelo que vocês sabem de tudo, né, até onde a gente tem na computação hoje, a gente vai ver que, né, tem algumas falhas aqui no teste de Turing, mas na época que ele foi criado, foi um teste super importante. Tá? Mas aí, só voltando aqui nessa questão, aí fica da definição de cada um de vocês sobre o que é inteligente, né, o que é inteligência. Então, talvez o teste de Turing sim consiga dar essa resposta, depende da perspectiva de vocês. Se vocês são da IA forte, da IA fraca, se vocês querem usar simbólica, conexionista, enfim, subjetivo, legal? Mas ainda nessa época do teste de Turing, tinha o nosso querido John Searle, né? Então deve ter sido bem interessante viver nessa época aqui, que o pessoal ficava trocando cartas, né? Trocando correspondências e mostrando argumentos a favor e contra uma coisa e outra. Então o John Searle aqui, ele foi um dos primeiros advogados contrários a essa ideia de inteligência, especialmente de inteligência artificial, de que um computador ele consegue ser inteligente. Então o John Searle aqui era um filósofo, tem trabalhos muito legais, se alguém se interessar, recomendo pesquisar. Então, o argumento do John Searle é o argumento do quarto chinês. Esse aqui, em geral, é o mais difícil aí que o pessoal de sistemas ou de computação já tenha visto ele, tá? O argumento do quarto chinês. O argumento do quarto chinês é o seguinte, tá? A gente tem aqui um cidadão, esse cidadão aqui, tá? Que ele fala chinês. Esse cidadão aqui ele fala chinês ou fala mandarim, sei lá, qualquer coisa aí, qualquer idioma que nem eu nem vocês aí consigam conversar facilmente, tá? Então esse cidadão que fala em chinês, ele vai lá, escreve uma mensagem aqui, que está nesse papelzinho aqui. Então esse cidadão escreve uma mensagem com uma pergunta, né? Pô, e aí, como é que está o tempo do outro lado do muro? O que você tem feito? Né? O que você mais gosta de fazer? Então ele escreve alguma coisa aqui, escreve uma mensagem e manda aqui para trás desse quarto. Mas notem que esse cidadão, ele não faz ideia do que
ou de quem que está atrás aqui desse quarto, né, do quarto chinês. Aí pode ser que quem está aqui atrás do quarto chinês seja um cara que nem o professor de vocês aqui, o professor Elder, que o professor Elder aqui, professor Elder não fala uma palavra sequer de chinês, tá? Na verdade eu até falo, eu sei os números, sei contar até 10 em chinês, tá? Ye, I, Sam, Sei, Le, Chek, Ba, Gao, Sa. Conhecimento inútil, tá? De 1 a 10 em chinês. Mas, enfim, então o professor Elder não sabe falar chinês, mas ele recebeu essa mensagem aqui, e aí eu olhei para cá, pô, aqui eu tenho uma mensagem, e aqui eu tenho um livrão aqui, um super almanac, né? Eu tenho uma enciclopédia aqui. E aí o que eu faço? Eu pego um símbolo dessa mensagem aqui, e aqui no meu almanac, como se fosse o meu dicionário, eu vou olhar o outro símbolo. Então eu vou lá, pego um papel, aí eu comparo, bom, para esse símbolo aqui eu vou responder com esse. Então eu vou lá e escrevo essa resposta aqui. Ah, bacana, eu tenho mais um símbolo. Tá, esse símbolo ele está associado a esse triângulozinho, então eu vou lá e coloco um triângulo para cá. Ah não, aqui eu tenho mais um símbolo, tenho esse símbolo aqui. Não, beleza, para esse símbolo eu vou responder assim. Então eu vou colocar um símbolo dessa forma. E aí eu faço isso até me dar por satisfeito. Eu pego essa resposta aqui e mando de volta para o meu amigão aqui, para o cidadão que me deu a mensagem. Aí o cidadão que me passou a mensagem, ele vai olhar essa minha resposta aqui, vai ler ela e vai se espantar assim, pô, legal, essa resposta aqui faz sentido. Ele disse que o tempo tá bom e que tem gatos e tem cachorros ali no quarto dele, mas que tá tudo joinha. Então, o que esse cara aqui vai pensar? Que quem está do outro lado do quarto chinês, sabe falar chinês. Só que o professor Elder, que estava do outro lado, ele não fala chinês. O professor Elder simplesmente fez uma manipulação de símbolos, pegou um símbolo do lado de cá e deu uma resposta. Ou seja, o John Searle foi muito inteligente, que ele pegou direto a definição principal de computação, né, que é fazer a gente conseguir fazer uma transformação, né, nada mais é do que uma função. Então eu pego uma entrada e dou uma saída, pego uma entrada e dou uma saída. Por mais sofisticado que seja, no final das contas a computação é isso. Então, o John Searle, ele pegou esse conceito e colocou num argumento. Notem, eu, professor Elder, que estou aqui atrás, eu não sei falar chinês. A única coisa que eu fiz foi uma manipulação de símbolos. Eu simplesmente manipulei símbolos, sem ter semântica nenhuma do que é o chinês. E eu dei uma resposta que esse cara aqui olhou e disse, pô, legal, isso aqui está em chinês, mesmo não estando. Legal? Então o argumento do quarto chinês é o seguinte, por mais sofisticado que seja a minha máquina de computação aqui atrás, a única coisa que ela faz é manipular símbolos. Ela jamais vai poder ser inteligente. Legal? Esse é o argumento do quarto chinês. Aí, pausa dramática. Vocês pensem aí, ou será que o John Searle está certo ou ele está errado? Será que eu vou conseguir em um dia realmente criar uma IA forte, né, que a gente consiga representar computacionalmente todo o entendimento que a gente tem sobre o que é inteligência, sobre de repente o que é ser consciente ou o que é o pensar? Então fica essa perguntinha aí, que é bem subjetiva, né, como essa aula toda, que é a opinião de vocês a respeito disso. Beleza? Será que um dia a gente vai conseguir ter uma IA forte aqui, de fato, né, nesse sentido de entendimento? E será que o John Searle está certo ou será que o John Searle está errado? Legal? Bom, pessoal, então com isso aqui a gente fecha a nossa aula aqui sobre os conceitos iniciais referentes à inteligência artificial. Tá? Dúvidas, vocês vão me avisando aí pelo Moodle ou etc. E a gente segue aqui com as nossas atividades, anotem suas dúvidas e tragam para a nossa próxima aula síncrona de terça-feira, certo? Espero que tenham gostado. Até mais!